Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. E vamos falar da movimentação do Bitcoin que, após um dia tenso de queda, acabou fechando um martelinho no gráfico diário e com isso segue otimista. E como sempre, eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas aos novos membros da comunidade, no curso Dominando o Mercado Futuros, José Pedro e Jovem Lobo. Muito obrigado por acreditar no projeto, estamos juntos e simbora estudar, meus amigos, porque nesse mercado sem conhecimento é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Lembro que todos os meus cursos e redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo e te espero lá como novo aluno. Bom, meus amigos, bora começar pelo gráfico diário do Bitcoin, que está sendo negociado a 102.850 dólares. Bitcoin que ontem fez uma grande queda, assustou o mercado, mas você que viu meu vídeo, né, deve ter ficado tranquilo, porque o que eu falava no vídeo de ontem? Que o Bitcoin estava ainda num padrão de alta. Enquanto não fechasse aqui abaixo de 99.340, com o candle no gráfico diário, a estrutura dessa movimentação é de alta. E acabou que o Bitcoin veio até mais baixo que isso, porém respeitou muito bem a linha de tendência de baixa do gráfico diário, que eu tenho que lembrar a vocês que era o padrão aqui do triângulo descendente, que o Bitcoin já rompeu, e com isso a projeção do movimento continua sendo 119.270 dólares. E veio aqui bem pertinho dessa linha de tendência de baixa, segurou muito bem, ou seja, fez mais um reteste, porque após o rompimento já tinha feito um reteste aqui no dia 19 de janeiro, um domingo. E ontem novamente veio nessa região e fechou bem acima. Fechou o martelinho. O candle martelinho é um candle de reversão de tendência, ou seja, nos últimos dias estava aqui no vermelho e com isso a expectativa é que siga nos próximos dias se recuperando. E hoje já deu bom, já está vindo aqui para cima, né? Se fechasse assim às 21 horas esse candle, sensacional, continua ainda dentro desse range que, tirando as agulhadas, né, tem fechado sempre acima de 101, 119. Reparem aqui, domingo 19 de janeiro, deu agulhada para baixo, fechou acima, no dia 20 também, no dia 21 também, ontem também foi a mesma coisa. Então continua nesse range, com isso a expectativa que os próximos movimentos, o Bitcoin volte para essa região de resistência dos últimos dias, que foi 106.677 dólares. Além disso, estamos de olho também no topo do movimento, que é 108.283 dólares, que é esse movimento lateral, que desde o dia 26 de novembro, o Bitcoin sai do fundo de 90.919, vai para esse topo aqui de 108.283, voltou para o fundo e agora voltou no topo. Então a expectativa é que o Bitcoin venha brigar novamente nessa região de 108.283. Se isso acontecer e romper, qual a projeção do movimento? A gente extrai todo esse movimento lateral e joga no eventual rompimento, ou seja, se o Bitcoin romper a região de 108.283 dólares, a projeção desse movimento passa a ser que o Bitcoin chegue em 128.774 dólares. Então, o mercado continua otimista, a não ser pelas altcoins. Por quê? Porque a dominância do Bitcoin continua subindo. Temos mais um candle verde no dia de hoje, ontem fechou no verde também. Com essa movimentação da dominância, nesse momento as altcoins estão mais sensíveis, estão mais fracas. E o Bitcoin acaba, mesmo quando sobe um pouco mais, que as altcoins não acompanham. E o pior, quando o Bitcoin faz uma leve correção no gráfico de uma hora, tem altcoin que derrete 10, 15% facilmente. Então o momento é do Bitcoin e não das altcoins, enquanto a dominância estiver subindo. A expectativa é que a dominância volte a cair, né? Perca aqui a linha de tendência de alta, que é 58,38% nesse momento, que essa linha de tendência de alta é do gráfico semanal. Com isso, se começar a perder essa região, aí sim
as altcoins vão começar a se recuperar também mais forte, porque tem muitas aí que seguraram, mesmo com a queda, seguraram no fundo, estão querendo iniciar uma recuperação. E com a dominância caindo, aí sim, certamente elas iniciarão essa recuperação, beleza? Voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, então estamos aqui vendo o gráfico diário, os pontos importantes aqui, então, para deixar marcado. Observação da resistência primeira aqui de 106,677 e o suporte, que seria bom que não perdesse mais, 101.119 dólares. E o suporte máximo aqui para a gente continuar acreditando numa alta é 99.340 dólares, que é o fundo anterior do movimento, tá? Então esses são os dados mais importantes. Quando a gente vem para o gráfico de uma hora, vejam só. Após a queda, que chegou bem perto, conforme eu falei da linha de tendência de baixa do gráfico diário, iniciou a recuperação de curto prazo. Subiu um pouco, quando voltou fez fundo mais alto que o anterior, subiu novamente, quando voltou, fundo novamente mais alto que o anterior. Então segue aqui um padrão de ondas ascendentes, com topos e fundos cada vez mais altos. Repetiu aqui, mais um fundo mais alto que o anterior, e já fez topo mais alto que o anterior do movimento. Então, quando estiver fazendo fundo mais alto que o anterior e topo mais alto, está num padrão aqui de recuperação em ondas ascendentes. Então, tudo certo com esse movimento. Outro ponto que vai dar trabalho aqui no gráfico de uma hora é a média de 200. A média de 200, nesse momento, está aqui na região aproximadamente de 103.889. Repare que quando perdeu a média de 200, né, no fim de semana estava segurando muito bem, quando perdeu, veio essa forte correção. E agora ela serve de resistência. Então, para a gente falar assim, o Bitcoin vai se recuperar, vai avançar lá para os 108 mil novamente, tem que romper essa região de 103.889. Olhando a análise de sentimento, o sentimento do mercado melhorou bastante, o long short ratio, porém o open interest ainda está fraco, está querendo melhorar agora, mas ainda vem numa descendente, então precisa melhorar aqui. E o RSI está para cima de 50, então tudo certo. Digamos que o sentimento do mercado está bom, não está excelente, maravilha, para a gente pensar em grandes movimentações, né, fortes, mas começa aqui a melhorar e aos pouquinhos essa recuperação que o Bitcoin está fazendo pode levar ele sim para a região de 108.283 novamente. Temos dados econômicos importantes no dia de hoje a serem divulgados, meio-dia, confiança do consumidor nos Estados Unidos em janeiro. Isso é muito importante porque amanhã teremos o dado econômico mais decisivo da semana, que é a taxa de juros do Fed. Será que vai baixar ou não? O mercado já está começando a acreditar que o Fed vai apenas manter. Isso não seria tão legal para o nosso mercado. O ideal seria que cortasse mais 0,25, tá? Mas vamos ver o que vai ser decidido amanhã, que pode sim impactar toda essa movimentação do Bitcoin e, consequentemente, do mercado cripto no geral, tá bom? Olhando aqui onde estão as grandes ordens, já tem ordens grandes aqui sendo formadas na região de 100 mil dólares, as ordens fortes de compra, e é interessante demais esse suporte de 100 mil dólares. Se o Bitcoin conseguir fechar essa semana acima de 100 mil dólares, será muito importante, pois já veio retestar essa região e se mantendo acima, estabelece então de fato esse suporte dos 100 mil dólares, tá? Então, um ponto importante é esse durante essa semana, ficar acima de 100 mil dólares. Bora ver também onde estão as grandes ordens de venda, e tem bastante ordens mesmo, aqui nessa região, deixa-me ver, olha só, já começa aqui, mudou um pouquinho, tá? Eu falei tem bastante mesmo, até agora há pouco eu fiz um vídeo exclusivo, o pessoal da comunidade Toca do Lobo e Dominando o Mercado Futuros, tinham muitas ordens na casa de 103.300 dólares. Diminuiu bastante, as ordens mais fortes perto estão em 103.200, bem pertinho do preço, e depois em 104 mil dólares, ou seja, outro ponto de referência é essa região de 104 mil dólares para a gente acompanhar. E olhando também, meus amigos, a questão aqui da dominância, né? A dominância do Bitcoin, conforme eu mostrei aqui,
no diário está subindo, porém no curto prazo já começa a cair. Então a gente fica aqui na expectativa de um movimento hoje de saída de fundo das altcoins. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, as altcoins que mais estão subindo, as que mais estão se recuperando. Então olha só, já temos aqui, vou dar destaque, Aero subindo 11,57%. Aero, vamos colocar o gráfico diário, faz um grande candle comprador, estava bem feia aqui essa movimentação, tinha perdido um dos suportes principais aqui da região de 1.0401 e já recuperou. Então o suporte para esse movimento é exatamente 1.0401 e daqui ela pode iniciar uma nova pernada de alta. Então muito boa essa movimentação de hoje. Ontem fez um grande volume também comprador bem no fundo do movimento e hoje já veio numa recuperação. Então a expectativa é que volte aqui a brigar na resistência, que é 1.1358, que anteriormente era a projeção desse movimento de queda. Então muito boa essa movimentação. Olhando outra aqui também, a Ray subindo 8,90%, e a Ray, na verdade, né, não sentiu tanto a queda, embora aqui 4 candles vermelhos, mas a estrutura dela permanece de alta e alta forte. Por quê? Fez o reteste perfeito do topo anterior. Então rompeu, tinha retestado também, subiu com tudo, voltou e retestou esse topo anterior, fechou acima e hoje está se mandando. Então a expectativa desse movimento ainda continua sendo a projeção dela da saída desse movimento lateral. Então rompeu e ontem retestou. E aí a projeção é que vá até 10.028. Então muito boa a movimentação. Outra que está se recuperando muito bem é a BitRock, subindo 8,62%. BitRock, que estava se mandando aqui nos últimos dias, estava bonita, tinha rompido aqui esse movimento lateral dela, ao romper 0.07449, porém quando veio retestar, não segurou e voltou para dentro do padrão, quase que veio no fundo. O fundo é do 0.04112. Ela bateu aqui em 0.04464, começa a se recuperar. E a briga dela vai ser exatamente na média de 200, que acabou perdendo nesse movimento. E a média de 200, nesse momento, está em 0.05218. Então, se conseguir avançar sobre essa região, aí sim a expectativa é que ela volte para fazer um topo mais alto que o anterior e dar sequência aqui no padrão de ondas ascendentes, porque até agora, nessa estrutura aqui, fez topo mais alto que os anteriores e um fundo mais alto que o anterior. Então a expectativa seja de um novo topo mais alto para dar sequência nessa movimentação. Bora ver outra aqui. Deixe-me ver o que eu dou de destaque. A Aurora subindo 6,52%. A Aurora também que está no fundo de movimento, e fundo porque segurou aqui na média de 200 novamente. Reparem que na movimentação anterior de queda dela, no dia 13 de janeiro, deu agulhada na média de 200, depois subiu e subiu forte. E aí corrigiu nos últimos dias, segurou novamente na média de 200. Então, a Aurora, enquanto estiver acima dessa região aqui, de 0,16266, sensacional, fez a correção e daqui pode abrir uma nova pernada de alta, tá? Então é isso que a gente vai acompanhar. Olhando mais uma, temos aqui a Jup, continua numa estrutura forte de alta também, subindo 6,32%, e reparem que ela não sentiu nada. Deu uma agulhada ontem, mas fechou no verde aqui bem positivo, volumão comprador, está vindo aqui já fazendo topo mais alto que os anteriores, batendo a resistência de 1,1791. E o suporte para continuar acreditando nessa movimentação da JUP está aqui nesse fundo em 1,0479. Enquanto estiver acima dessa região, deve se deslocar aqui para o topo principal, que é 1,4194. Reparem também que ela já venceu a grande resistência que tinha aqui em toda essa movimentação de fundo dela. Então, segue bem otimista e acredito sim que ela venha logo mais em 1,4194, tá bom? Então por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!